Boa noite, meus queridos. E essa noite tá frio, hein? Tá um friozinho. Eu confesso que eu não gosto muito de frio. Eu prefiro sempre o sol, aquele calor. Eu fico mais à vontade, mais animada. Mas o frio faz parte. Então que nessa noite possamos ser aquecidos pelo amor do nosso mestre Jesus. Eu lembro de um caso de Chico Xavier que perguntavam para o Chico: Chico, qual a estação do ano que você mais gosta? E ele falava o verão. Só que devido à saúde do Chico, ele sofria mais no calor. Então no frio seria melhor para ele. E aí questionaram: mas o frio não é melhor para você, Chico? E ele respondeu: até seria, para mim seria melhor, mas eu fico pensando naqueles nossos irmãos que passam frio na rua, que passam às vezes frio naqueles casebres. Então para eles, pensando neles, eu prefiro o calor, né? O nosso Chico Xavier sempre com muito amor. Então que essa noite e todas as outras de frio que possam ser envolvidos, todos nós possamos ser envolvidos no amor de Jesus, aquecendo a nossa alma e alimentando-nos de esperança. Então com muito amor nós estamos aqui e a gente tem... Eu dei aula há muitos anos de evangelho, fiz palestras, ainda faço, não com a mesma frequência de antigamente, porque agora a gente está se dedicando mais à caridade. Eu costumo dizer o trabalho de campo. O que é o trabalho de campo? A gente prefere estar mais nas comunidades, nas ruas, com as famílias carentes, pessoalmente, então sobra pouco tempo para a gente poder fazer as palestras, a não ser quando algumas online ou algumas presenciais. Mas teve uma época da minha vida que eu fazia muita palestra, era quase 2 por semana. E tanto no estudo como na palestra, 2 temas sempre chamavam muito a atenção, porque eram difíceis de serem assimilados: o perdão e o desapego. O perdão a gente vai deixar para falar outra vez. Agora o desapego. Estamos prontos para desapegar? Não, nem vem, porque isso aqui é meu, ninguém tira. Não aceito. Eu lembro que uma vez, eu devia ter uns 20 anos. Não foi na outra vida não, por favor, vai, desapega desse sentimento aí malicioso, por favor. Mas eu devia ter uns 20 anos, e eu lembro que eu tava tomando conta do filho da vizinha, e minha mãe tava fazendo pão de queijo, e o menino arregalou o olho. Depois a gulosa sou eu, mas ele arregalou o olho, que eu lembro que a gente se distraiu, porque ele tava com vontade de comer o pão de queijo, mas o pão de queijo tava no forno, precisava esperar esfriar um pouquinho, tinha que tirar do forno, e minha mãe foi fazer outra coisa. E eu também me distraí quando eu vejo a criança, uns 5 anos mais ou menos, ele abre a tampa do forno e pega aquele pão de queijo quente. Aquilo estava queimando a mão dele, e eu tentando fazer com que ele soltasse, porque eu via que estava queimando, que estava machucando. Ele dizia: é meu, ninguém vai me tirar. E aquilo me marcou muito, porque a mãozinha dele ficou até queimada. Gente, eu tive que fazer uma força imensa para tirar. Cômico, mas vamos pensar um pouquinho. Quantas vezes a gente está apegado a algo que a gente não solta? Eu não digo apenas coisas materiais, tipo, essa é minha blusa, a minha casa, o meu carro, ninguém pega, o meu óculos. Se bem que meu óculos todo mundo pega, porque eu vivo esquecendo ele nos lugares. Então, o óculos, eu já falo que meu óculos, meus anéis, eles são do mundo, mas tudo bem, voltando. Quantas vezes nós não desapegamos de sentimentos negativos? Coisas que aconteceram aí sim, em outra vida, e a gente já lembra, ainda lembra, traz aqui dentro, machuca. A gente não desapega do ciúme, não desapega da inveja, não desapega do pessimismo. Sabe aquele acordar todo dia dizendo: ai, não vai dar certo. Eu tropecei, então já é um sinal que esse dia vai ser horrível. Eu perdi o ônibus. Meu dia vai ser uma droga. Hoje é dia isso, é aquilo. A gente já tá apegado às coisas negativas. A gente tá apegado às mágoas. E não percebe que, assim como aconteceu com aquela criança de 5 anos, que queimou, se machucou porque ela não queria soltar,
quantos sentimentos nos machucam, quantas doenças físicas surgem e vão surgindo de novo, de novo e de novo, e não tem nenhuma explicação. O médico não acha a causa, mas tá ali. Por que será? Será que não é aquele sentimento que a gente não desapegou dele, daquela mágoa? E o desapego anda, na minha opinião, tá? Talvez alguém não concorde, o desapego anda do lado do perdão. Porque para eu perdoar, eu tenho que desapegar. Desapegar do quê? Do meu orgulho. Do meu orgulho, porque muitas vezes nós somos orgulhosos. Hoje de manhã aconteceu uma coisa até engraçada. Engraçada, mas também me chamou a atenção. Coisa simples que a gente faz no dia a dia e nem percebe. Eu tava lá no mercado, o mercado cheio, eu tô com meu carrinho andando, e às vezes quando o mercado tá cheio, é como se fosse o trânsito de São Paulo. Um breca, outro passa no sinal vermelho, tem as batidas, as fechadas. Eu fui fechada por uma senhora que fechou bem o meu carrinho. O que eu fiz? Eu falei, não vou me desapegar do meu orgulho. Eu fui atrás da mulher para fechar a mulher no outro corredor. Botei meu carrinho assim pedindo que ela passasse. Ela olhou para mim e eu fiquei aquela cara de paisagem. Ela teve que dar toda a volta porque o meu carrinho estava lá. O desapego ao quê? Esse ser de luz, orgulho, porque eu não posso ser contrariada. Então, assim, quantas vezes no dia a dia, coisas pequenas se tornam imensas e acabam nos irritando. Gente, não seria mais fácil dizer vai com Deus e continuar a minha compra? Mas assim, eu confesso que eu me senti muito bem fazendo isso. Olha só, como nós nos acostumamos a nos apegar às coisas negativas, às coisas que fazem mal e nem percebemos. Aí depois vemos aqui com essa carinha, porque depois eu tive o quê? Eu tive uma dor de barriga. Por quê? Porque nós estamos nos alimentando dessa negatividade. Então, que tal você parar um pouquinho, assim como eu também refleti, fiz vibração para a senhora, viu? Mentalizei ela, muito amor, serviu de lição. Que tal a gente também não pensar isso no nosso dia a dia? O que eu posso desapegar dessa pressa, desse orgulho, dessa maledicência, de sempre ver o defeito do outro, de sempre ver as trevas, porque quando a gente vê muitas trevas nos outros, a treva tá na gente. Porque quando a gente olha para o outro como realmente somos, filhos de Deus, e Deus não criaria uma obra imperfeita, Ele criou obras inacabadas, para que a gente se tornasse obras perfeitas através da nossa força. Então que tal hoje, agora, a gente começar a desapegar de tudo isso e nos apegarmos ao Evangelho de Jesus? Qual foi a grande lição do Mestre? Amor, a lei do amor. Amai-vos uns aos outros. E o perdão e o desapego são sim filhos do amor. Que tal pensarmos nisso? Meus queridos, um beijo enorme no coração de todos. Fiquemos com Jesus.